noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e hoje nós iremos encerrar o estudo sobre Trindade, esse bloco maior aí, que nós falamos ao longo de algumas semanas sobre o ser de Deus, passamos sobre o conhecimento negativo de Deus, depois os nomes de Deus, depois os atributos e hoje fechando com a Trindade, a segunda parte do estudo da Trindade. Então você é nosso convidado a participar conosco. Antes de mais nada, enquanto nós ouvimos o hino 26 ao Deus Grandioso, eu quero convidar você a compartilhar essa live, compartilhando esse vídeo aí para os seus amigos, dando um joinha aí, curtindo esse vídeo e comentando, que é muito importante. Então, enquanto você escuta conosco e adora a Deus conosco, o hino 26 ao Deus Grandioso, eu convido você a nos ajudar também compartilhando. Daqui a pouco a gente volta para então dar continuidade ao nosso estudo desta quarta-feira, dia que o Senhor preparou para que a gente possa aprender um pouquinho mais da sua palavra. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu. Minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Bem, amados irmãos, estamos aqui para dar continuidade à segunda parte do nosso estudo sobre a Trindade. Se você não viu a primeira parte, quero convidar você a olhar esse card que vai aparecer aqui. Se você está vendo pelo YouTube, né, vai aparecer um card para você aqui agora, para estar vendo o estudo da semana passada. Se você está vendo pelo Facebook, quero convidar você a estar procurando os nossos vídeos. Você vai encontrar lá facilmente, não só esse, mas todos os outros estudos, para que você possa estar
participando e assim aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Hoje, então, segunda parte do nosso estudo, doutrina da Trindade. Então, mais uma vez, só recapitulando algumas coisas, qual que é a proposta do estudo bíblico desta noite. Em primeiro lugar, estudar a doutrina da Trindade dentro da perspectiva da revelação do ser de Deus. O que a doutrina da Trindade nos ensina em relação ao que Deus está revelando a nós pelas páginas das Sagradas Escrituras? Uma segunda coisa, compreender a grandeza do ser de Deus sobre tudo o que há no mundo. Nós somos convidados nesse estudo a perceber por meio da Trindade quão grande Deus é, quão soberano Deus é, quão maravilhoso o Senhor é em nossas vidas, né? Uma terceira coisa, compreender a grandeza do amor de Deus na sua revelação. E aqui é um ponto fundamental. Por quê? Nós iremos perceber o quanto Deus ama o seu povo, revelando-se através do seu ser, dos seus atributos, da Trindade especificamente, que é o nosso tema aqui hoje. Então, nós seremos convidados a perceber isso no estudo sobre Trindade. Vamos lá, então, algumas considerações iniciais que eu quero trazer para você aqui hoje. Primeiro, o termo Trindade é apenas uma designação de 4 fatos. Quais são esses 4 fatos? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus e quarto, há um só Deus. Muito interessante, olha só, continuando aqui. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas é inegável que ela ensina que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho, que é Jesus Cristo, e Espírito Santo. Amados irmãos, nossa ideia inicial aqui é trazer para você a ideia de que existe uma Trindade, um único Deus que subsiste igual forma, igual substância em 3. Lembrando que, como nós vimos muito semana passada, não é possível definir Deus a partir de conceitos humanos. Deus é muito além, Deus está muito acima do que uma forma simplista para defini-lo. Nós cremos na Trindade não porque temos a resposta científica, porque temos todas as respostas que nós precisamos para a compreensão dessa doutrina que está muito além da nossa vida. Não. Nós cremos na Trindade pela fé, porque a Bíblia nos apresenta uma Trindade, ainda que a palavra Trindade não esteja nas Sagradas Escrituras ali ela, a Trindade, nós vemos em vários textos, como vamos ver hoje, que é aumentada mais nos textos bíblicos, de que existe um Deus trino, que se manifesta, Deus, que é manifestado, subsiste no Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um único Deus, Deus soberano. Então essa doutrina é importante você saber que está muito além da nossa compreensão finita, pequena, mas pela graça de Deus nós cremos no que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos lá então. Nós dividimos esse estudo em algumas partes. Considerações iniciais, que eu já dei aqui rapidamente, relembrei você. Trindade História, Trindade as heresias, nós vimos na semana passada. Trindade e as declarações de fé, como a igreja combateu essas heresias. Trindade e seus equívocos, alguns equívocos que permanecem da Trindade. Trindade das Sagradas Escrituras, Trindade e sua revelação. Trindade e prática e as considerações finais para fechar. Semana passada, nós vimos esses 5 pontos iniciais aí, as considerações, a história, as heresias, declarações de fé e seus equívocos. Hoje, nós iremos ver a Trindade das Sagradas Escrituras, a Trindade e a sua revelação, a Trindade prática e as considerações finais que iremos ver aqui, ok? Pensando nisso tudo, nós vamos entrar então na Trindade e as Sagradas Escrituras. Vamos lá então, pensar no primeiro texto que eu quero pontuar aqui, para a gente começar a conversar e ter uma consciência do que é a Trindade. Vamos lá então. Deuteronômio capítulo 5, versos 6 e verso 7 diz o seguinte: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Deixa eu expandir aqui esse texto, pensando um pouquinho no conceito que nós trouxemos algumas semanas atrás sobre os nomes de Deus. Vejamos aqui. Eu sou o Senhor, aqui o nome Yahvé, que nós já estudamos, aquele estudo sobre os nomes de Deus, e vai mais uma vez aparecer um card para você aqui que está no YouTube, para você também assistir essa questão dos nomes de Deus aí, ok?
teu Deus Elohim, que é um dos primeiros nomes que nós encontramos para Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. E aí continua, não terás outros deuses. Elohim eu coloquei minúsculo diante de ti. Por quê? Olha só, Elohim é um substantivo plural, ou seja, Deus. E sempre que você encontra a palavra Elohim, nós temos esse substantivo aí no plural, sempre indicando vários deuses, tá? Exemplo disso, olha só, Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou deuses, os céus e a terra. Fez uma tradução literal, se nós formos pegar aí, deuses, né? Pensando no sentido da palavra. Depois eu vou trazer a correção aqui e a tradução mais correta que nós temos hoje biblicamente, né? Algumas coisas que você precisa de pronto já compreender e entender. A palavra, na Bíblia, o nome Elohim aparece 2.347 vezes e sempre acompanhado por um verbo no singular. E aí sim ele vai apontar para Deus. Olha só o que fala Gênesis 1:1, pensando aqui agora nesse verbo singular. No princípio, criou. Elohim significaria normalmente deuses, os céus e a terra. Perceba que a palavra criou aqui, o verbo criou, ele está no singular. Ainda que Elohim ele seja plural, como nós vimos várias vezes, aparece no plural, ele indica que é um único que também não é somente único. E aí deixa eu entrar um pouquinho mais para a gente poder compreender aqui, né? Esse aparente conflito que nós temos aqui, amados, deve ser ao fato de que a língua hebraica, o plural pode ser quantitativo e qualitativo, né? Na língua hebraica, o plural nem sempre significa que é vários, entendeu? Ele pode ser simplesmente uma qualidade que define um qualitativo. Por exemplo, algumas vezes, quando você vai achar a palavra árvore no hebraico, ela pode tanto indicar várias árvores ou uma forte e grande árvore, uma imponente árvore. Então, é importante que você saiba que no plural hebraico, nem sempre está indicando quantidade, mas muitas vezes está indicando a qualitativa, a qualidade ou a soberania, o poder dessa expressão nesse sentido. Olha só, a palavra Elohim é um dos mais comuns usos do qualitativo plural, ou seja, é muito comum você encontrar Elohim sendo esse qualitativo plural, podendo ser traduzido como expressão quantitativa de vários deuses ou qualitativa de um só Deus. Olha só, todavia, devemos saber que nem sempre que aparece a palavra Elohim quer significar Deus. Para isso, deve-se compreender o contexto do texto. Então, olha só, mais um detalhe. Você vai ter depois na frente porque eu estou batendo nessa tecla, ou insistindo nas várias variantes da palavra Elohim aqui, como um dos nomes de Deus ou expressão a Deus, né? É importante que você saiba que algumas vezes que Elohim aparece, ela não está apontando especificamente para o Deus que nós cremos, um Deus Criador. Vamos pensar alguns exemplos aqui. Ela pode indicar alguma informação em relação aos ídolos ou deuses, né? Olha só, Josué, capítulo 24, verso 15, ó. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então, até eu grifei para você com outra cor aqui as palavras deuses, porque aqui você encontra no hebraico Elohim, mas não está se referindo ao Deus Criador, sustentador de todas as coisas. Deuteronômio 5:7 é mais claro ainda, olha só. Não terás outros deuses, ou Elohims, diante de mim. Então perceba que talvez, em alguns momentos, Elohim não indique o nosso Deus soberano. Outra coisa, indica como alguém, autoridade sobre outro como um Deus. Olha só, Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés, preste bem atenção, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Ou seja, Moisés não era o Deus soberano, mas indicava alguém de autoridade ali, que também significa essa palavra Elohim. Indica como alguém de autoridade sobre os juízes. Olha só, Êxodo 21:6. Então, o seu Senhor o levará aos juízes, que aqui é a palavra Elohim, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe fará a orelha com uma sovela. A sovela é um instrumento pontudo, tipo uma agulha,
e ele o servirá para sempre. Aqui é um processo que marcava os escravos, tá ok? Então, para que você entenda, Elohim é uma palavra que indica várias vezes o plural, né? Mas sempre você tem que entender o contexto, porque algumas vezes esse plural ele é acompanhado por um verbo no singular, indicando é um único, mas também que Elohim nem sempre é aplicado a o Deus soberano. Por que isso é importante para o nosso estudo aqui a respeito da Trindade? Olha só, voltamos então ao Deuteronômio 6,4, que é um texto que eu quero trabalhar aqui. Olha só. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deixa eu ampliar esse texto com os nomes que nós já estudamos. Olha só. Ouve, Israel, o Senhor, Yahvé, que é um dos nomes de Deus. Nosso Deus, Elohim, é o único Senhor. Yahvé, novamente. Mas há uma palavra aqui importante que nós temos que observar, que é a palavra único, único. Essa palavra no hebraico é Echad. O que significa Echad, ou seja, o único? Preste bem atenção, porque aqui nós vamos entrar no conceito de trindade. A palavra hebraica Echad aponta para uma unidade, mas é uma unidade que pode ser composta. Preste atenção. Nem sempre que você encontrar a palavra Echad no hebraico, você vai estar falando de um único, mas pode ser uma unidade que significa um. Olha um exemplo bem claro que você vai encontrar em Gênesis 2, versículo 24, olha só. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Ou seja, encontramos aqui nesse verso aqui uma referência a Echad como sendo uma só carne, mas que são duas personalidades. Então perceba, mesmo que tenha uma personalidade macho e fêmea, homem e mulher, nós temos uma só, um Echad só. Então quando nós encontramos aqui Yahvé, e ele fala do nosso Deus, né, como podendo ser vários, mas aqui ele fala é um único, ou seja, é uma unidade composta, é um único Deus que é composto, que subsiste de igual modo, igual poder, igual autoridade, em três pessoas distintas aqui. Olha só, sendo assim, concluímos que o plural qualitativo, quantitativo, acompanhado pelo verso no singular, aponta para a existência de um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E compreendeu isso? Então, a própria designação da expressão da língua hebraica ali já vai nos apontar quando os textos estão afirmando falar de Deus, porque lembra que nem todo texto que você vai encontrar ali Elohim está se referindo a Deus, mas aqueles especificamente que se referem ao Deus Criador, eles sempre estão indicando que é uma expressão que poderia ser usada no plural, mas sempre há um verbo no singular que vai dizer que é um. E esse único que nós vemos aqui na expressão Echad é uma unidade composta. Então não é somente um, é três que subsistem em uma só, que subsistem três pessoas, mas sendo um só Deus, né? Citando aqui João Calvino, reformador do século XVI, esse ano tão importante em que nós completamos 503 anos da Reforma Protestante, o que João Calvino diz? Ele diz o seguinte: o Deus da Escritura é monoteísta, um, e trinitariano, três. Ou seja, isso é convicção de fé nossa. Nós vimos o quanto isso é importante para a nossa fé, e hoje, mais na parte prática, você vai compreender porque isso, de certa forma, vai impactar a sua vida, levando você à compreensão clara de quem Deus é, na sua história, na sua vida, e como isso impacta a sua vida como um todo. Vamos então compreender agora, sair da Trindade das Sagradas Escrituras. Eu quero para a Trindade a sua revelação, que é ainda dentro do mesmo conceito das Escrituras, só agora percebendo como Deus se revela nas páginas da Bíblia a respeito do conceito da ideia de Trindade na Bíblia. Olha só, primeira coisa, Trindade e eternidade. Nós vemos que esse Deus trino é o Deus eterno. Olha só o que fala Hebreus 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9, 14. Gente, aqui você fala, mas está falando do sangue de Cristo, do Espírito eterno e de Deus. Aqui ele vai falar das três pessoas de Cristo, que é Jesus, do Espírito e de Deus.
dizendo que todos eles são o quê? Ele vai usar a palavra aqui, ó, quando você olha aqui pelo Espírito Eterno. Ah, mas só o Espírito que ele fala eterno, mas a consciência de que se os três são a mesma pessoa, a mesma autoridade que nós já estamos vendo ao longo dos estudos, né? A gente compreende que todos eles são um Deus eterno. Todos são Deus, não existe uma hierarquia, como algumas heresias tentam trazer de uma hierarquia, de um ser maior do que o outro, de um ter mais poder do que o outro. Não, todos subsistem de igual modo. Olha só o que fala Deuteronômio 33, verso 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Ou seja, esse Deus que é a tua habitação, que cuida de você, ele é o Deus eterno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo agindo de forma abençoadora na palavra de Deus. Uma outra coisa que nós percebemos aqui, Trindade e a criação. Olha só que interessante que você acha no Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Salmo 100, verso 3, nos deixa claro que Deus, o Senhor, Ele é o nosso pastor, somos o povo dele, o rebanho dele, nós somos criação dele. Lembrando que você entende que esse Deus uno é também o Deus trino, ok? Salmo 149, 2. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Lembrando novamente o conceito de trindade, e esse Deus que é o Deus da criação. 1 Pedro 4,19 diz o seguinte, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam-se a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Mais uma vez o apontamento desse Deus que é Criador. O Deus eterno, Deus Criador, é o Deus da trindade. Inclusive na criação você vê, quando Deus vai fazer lá o homem, ele diz façamos, que não é somente um, mas essa unidade composta. O único Deus composto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estão ali na criação do mundo, estão ali formando o homem em sua imagem, a sua semelhança. Uma outra coisa, trindade e a onisciência. Olha o que fala Isaías, capítulo 40, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Ou seja, por exemplo, por que Isaías não coloca só Deus? Por que ele vai colocar Espírito? E nós sabemos que algumas referências de Isaías está falando do Deus Criador, em outros momentos desse Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, então Deus está falando do Messias prometido, que é o próprio Jesus. Então sempre a Trindade, ela é declarada como aquela que tem consciência, que sonda todas as coisas. Olha só o que fala 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amados irmãos, mais um texto mostrando a onisciência da Trindade, tanto do Espírito, como de Jesus, como do próprio Deus Pai. Uma outra coisa, Trindade e a onipresença. Olha só o que nós encontramos aqui. Salmo 139, versos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, esse Deus é onipresente, está em todos os lugares, ele vê todas as coisas, ele comanda todas as coisas. Jeremias capítulo 23, verso 24, olha o que fala. Ocultar-se-á alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Deus falando isso. Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, ou seja, ele tem a onipresença, está em todos os lugares, ninguém pode esconder esse Deus que é trino, o único Deus trino. Ele é monoteísta e trinitariano, como Calvino falou e nós vimos agora há pouco. Batismo é a Trindade e o batismo de Jesus. Olha só o que você vai encontrar em Lucas capítulo 3, os versos 21 e 22. Aqui eu fiz uma separação bem tranquila, porque você encontra muito aqui a Trindade. Olha só. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu,
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui é um dos textos mais claros que você vai encontrar. Ou seja, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo se apresentando em forma de pomba e uma voz que vai dizer meu filho. Então quem é esse? Se ele é um filho, então o Pai está falando a respeito de Jesus. É um dos textos mais claros que nós temos, onde a Trindade é apresentada durante o batismo do Messias, aquele que nos salvaria. Eu vou colocar aqui embaixo para que você possa ler outras referências sobre o batismo, que é Mateus 3, 13, 17, Marcos 1, do 9 ao 11 e João 1, 32 a 34. Em todos os evangelhos você vai encontrar a descrição da Trindade, o Deus Espírito Santo como pombo, o Deus Pai que abre, que fala essa voz, e o Deus Filho, certo? E mais uma coisa importante aqui, um adendo, né? Esse texto mostra duas coisas muito importantes. Primeiro, Lucas vai dizer que durante o batismo Jesus orava. Ele orava durante o seu batismo, e vai dizer também que realmente Jesus não era um mero homem, um mero profeta, ele era o próprio Filho de Deus. O próprio Deus disse: Tu és meu filho. Ele é o próprio Deus encarnado que entra na história para nos salvar. Outra coisa, Trindade e a fórmula batismal. Olha só o que fala Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando, preste atenção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No próprio batismo, a Trindade está presente. E por quê? Porque no batismo, quando a pessoa reconhece, confirma ali, né, ou representa ali, ou significa o comprometimento dele com a comunidade cristã, a qual ele é inserido na salvação, ele crê realmente que Deus é um, que se manifesta em três. Por isso que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito mais do que um mero chavão de batismo. Tem o significado das convicções de fé que nós cremos, sendo ele então a Trindade, o único Deus que subsiste em igual forma, igual modo, igual poder ou Trindade em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade e a bênção apostólica. Olha só o que fala 2 Coríntios capítulo 13, 13. Olha só. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ou seja, você encontra na bênção apostólica essa relação prática da graça de Jesus Cristo, do amor de Deus Pai que envia o seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo que nos insere, que nos sela, batiza, que nos unge, que nos confirma como o penhor da herança dos santos, ok? Então, na bênção você vai encontrar também a Trindade sendo revelada ali. Trindade e capacitação da igreja. Olha o que fala João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é o eu? O eu é Jesus. Ele vai rogar para quem? Para o Pai, o Deus Pai, e o Deus Filho presente no versículo. E ele vai pedir o outro Consolador. Quem é o outro Consolador? Quem é o outro Paráclito? É o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Então, na capacitação da igreja, que vai cuidar da igreja, conduzir a igreja no caminho certo, ensinar a verdade, convencer dos seus erros, a Trindade se faz presente na vida da igreja. Uma outra coisa, Trindade e unidade na igreja. Olha o que fala Efésios 4, versos 4 ao verso 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A Trindade está presente no Espírito, no Senhor que é Jesus e no Deus que é Pai de todos, age em todos e está em todos. Ou seja, na unidade da igreja, você vai ver mais para frente, porque a Trindade é um modelo perfeito, é a referência perfeita à unidade que a igreja tanto precisa. Você vai encontrar nesse texto que é maravilhoso, que é grandioso, que é profundo no seu ensino, no seu valor. Uma outra coisa, a Trindade e a sua obra de salvação. E aqui, nós não temos um verso específico, mas nós temos um capítulo que eu quero trabalhar, que é o capítulo de Efésios 1. Olha só, eu não vou citar todo Efésios capítulo 1, porque nós temos aí 23 versículos que compõem o primeiro capítulo de Efésios, então eu vou pontuar
pontuar 3 versículos, ou porções desses versículos que há nesse capítulo 1, para que você possa ver a Trindade sendo apresentada na obra de nossa salvação. Lembrando que, quando você lê Efésios 1, especificamente dos versos 3 ao 23, esses versos vão falar a respeito da nossa salvação, daquilo que é feito por nós. Olha só o que fala o verso 3, ó. Bendito Deus e Pai, primeira pessoa da Trindade, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lembrando que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, você vê aqui o Deus Espírito, o Deus Pai sendo revelado como aquele que tem nos abençoado, nos salvado por meio de Cristo. Daí você vai no verso 5, olha só. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de quem? Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, no processo da salvação, você encontra a segunda pessoa da Trindade, o Deus Jesus Cristo, o Deus Filho. Ou seja, o Pai, ele elege, ele escolhe, ele abençoa através do Filho, e o Filho é quem opera através do sacrifício, nossa própria redenção. Mas olha só o que fala o verso 13b e 14a. Tendo nele crido, fostes selados, marcados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Quem confirma a obra de salvação, quem nos aplica a obra de salvação é a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. É aquele que nos convence do pecado, é aquele que confirma a obra de Cristo na nossa vida, nos santifica e nos guia como o próprio Espírito de Deus. Então você encontra na obra da salvação a Trindade sendo apresentada desse texto. Eu convido você depois na sua casa a estar lendo com muita calma esse texto e percebendo a Trindade trabalhando, abençoando aquele contexto que nós temos ali. Então, quero convidar você a fazer isso. Faça isso, que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida neste momento, ok? Vamos passar então agora para a Trindade e a prática. Vamos separar também aqui, igual a gente fez o outro, né, para que a gente possa entender. Vamos lá, Trindade como expressão de amor. Olha só, o que a Trindade nos ensina como expressão de amor? Olha só, em primeiro lugar, a Trindade nos ensina sobre amor. Deus, sendo suficiente em si mesmo, decidiu nos criar para dar maior expressão ao relacionamento trinitário. Somos chamados para participar disso, como Jesus deixou bem claro em sua oração. Olha só o que fala João 17, 21, parte A. A fim de que todos, sem exceção, sejam um. Todos os filhos de Deus. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Nós somos convidados a participar dessa doce e maravilhosa comunhão trinitária. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma expressão de amor. Nós, pecadores, nós, pessoas complicadas, somos convidados a adentrar o amor de Deus, a vivenciar na prática tudo aquilo que Deus tem para a nossa história, para a nossa vida. Uma outra coisa que eu quero voltar aqui, Trindade como base da comunhão. Olha só o que diz. A verdadeira base da comunhão da igreja é a Trindade. A única base, não é churrasco, não é eventos, é a Trindade. Precisamos entender que fomos chamados para refletir o mesmo amor que existe na Trindade. Somos chamados para mergulhar nesse amor e de tal forma que ele precisa inundar a nossa vida, que os outros irmãos perceberão os efeitos dele. Nesse sentido, até nossa missão do mundo pertence à nossa unidade. Olha só, o mesmo texto que eu vi, eu só tirei a parte ali para qual o espaço aqui, a fim de que todos sejam um. Assim como Deus é em Pai, o Pai é em Cristo, todos eles sejam um. Olha só, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados irmãos, é sabido que o movimento cristão é o mais unido que nós encontramos. E as pessoas confundem unidade com simplesmente tomar café junto, fazer eventos que a gente possa estar junto ali. Isso colabora para a gente conhecer melhor o irmão, mas a base da unidade tem que ser a Trindade.
Assim como Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, eles juntos formam um único Deus. E eles juntos trabalham de forma abençoadora, cada um executando uma tarefa, uma missão. Eles se amam, o amor que há entre eles, isso deveria ser a base. Um amor onde todos nós sabemos que não existe maior ou menor, mais importante, menos importante, mas todos nós estamos ali para somar. Se nós conhecêssemos a doutrina da Trindade a fundo, e principalmente o conceito da unidade trinitária, nós olharíamos como um bom exemplo, como um referencial perfeito de como nós devemos viver na igreja hoje, unidos aos nossos irmãos. Por nós não sermos unidos, o mundo não reconhece Jesus, o verdadeiro Jesus escrito nas Sagradas Escrituras, né? Uma outra coisa, Trindade e o culto a Deus. Olha só que importante, né? O portal Tempor Amoris declara aqui eu peguei o portal Tempor Amoris, que vale a pena você ouvir os artigos deles, ler os artigos, que é muito bom. Olha o que eles dizem. O culto cristão é essencialmente, princípio trinitário. Olha só, uma definição de culto poderia ser adorar ao Pai pela mediação do Filho no poder do Espírito Santo. Tudo que substitui esse conceito não pode ser chamado de culto ao Senhor. O culto bíblico é teocêntrico e não antropocêntrico. O culto bíblico é voltado para Deus e não para o homem. Não para satisfazer os desejos do homem. Nós cultuamos a Deus para adorar. É interessante, cultuar a Deus, nós só podemos cultuar porque um dia Cristo morreu por mim e por você, assumiu o nosso lugar, derramou o seu sangue. Então, nós temos a mediação do Filho. Se Cristo não morresse na cruz para nos salvar, amados irmãos, nós nunca poderíamos adorar o Pai, cultuar ao Deus Pai, ao Deus poderoso. Mas é pelo poder do Espírito Santo, porque é esse poder do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nos faz crer na obra de Cristo, na mediação de Cristo. Então, a Trindade está presente no nosso culto a Deus. O Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, nos faz crer na obra de mediação, e por causa da mediação de Cristo nós podemos adorar ao Pai. Então, o culto bíblico é um culto teocêntrico, voltado para Deus, quando nós compreendemos o que estamos fazendo ali. Nós não estamos passando um tempo no domingo à noite, nós não estamos revendo os irmãos, nós estamos cultuando a Trindade num culto bíblico. Isso deve ficar bem claro no nosso coração, na nossa vida, para entender o que Deus espera de cada um de nós. E último, Trindade e o serviço. Preste bem atenção nesse ponto aqui. Ao estudar essa doutrina, percebemos que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo são essencialmente iguais. São iguais em poder, autoridade, em trindade, em soberania, tudo igual. Mas nas obras de criação e redenção, as funções trabalham em subordinação um ao outro e trabalham em perfeita harmonia. O Filho faz questão de obedecer ao Pai e o Espírito é obediente ao Filho. Perceba que a Trindade ela coexiste de igual modo. Não existe um maior que o outro, não existe um superior ao outro, todos têm o mesmo poder, autoridade, o mesmo domínio, a mesma mutualidade, a mesma soberania, o mesmo poder, como nós vimos os atributos de Deus, os nomes de Deus, todos eles são iguais. Não existe um Deus, Deus Pai é mais poderoso. Não, todos são iguais, só que quando se refere ao serviço, à redenção, à criação, todos eles estão cumprindo a sua tarefa. Deus Pai amando e enviando o Filho sendo obediente ao Pai na missão e indo até a morte da cruz, e o Espírito Santo obedecendo ao Deus Filho na obra de aplicação da redenção de Jesus. Ou seja, isso não faz que um seja menor do que o outro, ou menos importante, ou mais poderoso que o outro. Eles são iguais, mas no serviço eles se doam de igual modo para cumprir o propósito soberano de Deus. Olha que exemplo prático lindo da Trindade no serviço. Numa cultura em que nós estamos definindo quem sabe mais, quem é mais poderoso, quem é mais ungido, quem tem mais capacidade, nós somos convidados a olhar para a Trindade e perceber o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, poderes iguais, eternidade igual, imortalidade igual, mas no serviço eles estão subordinados um ao outro, mas isso não faz deles menores
ou inferiores. Que exemplo lindo, né, gente? Para a gente pensar o quanto a Trindade impacta a maneira que eu lido com a minha prática cristã e a maneira que eu me dedico ao serviço na casa do Senhor Deus. Olha só, para fechar com essa ideia aqui, de uma forma mais completa, eu peguei mais uma vez uma frase do Tempora Amoris aqui, olha só. A dificuldade que os cristãos têm de trabalhar juntos é por causa do ego. Aqui já mata de uma forma perfeita. Nós temos dificuldades de trabalhar juntos por causa do nosso ego. Agora preste atenção, cada um tem seu orgulho pessoal e deseja que sua opinião prevaleça. Achamos que obedecer e servir uns aos outros nos torna inferiores. Achamos que a liberdade é autonomia. A gente acha que porque a gente cede para o outro, a vontade do outro, ou a maioria do grupo quer aquilo que a gente não quer, a gente acha que a gente é inferior, que a nossa opinião não é ouvida, que a nossa opinião não tem valor. Para! A Trindade nos aponta um caminho diferente, preste bem atenção. A Trindade nos ensina que através do serviço da obediência cristã é que desfrutamos de plena liberdade. Isso é liberdade. Olha só, quando o Filho de Deus amarrou a toalha na cintura e lavou os pés dos discípulos, isso não o fez menos digno nem menos livre. Ao contrário, o fez mais livre e mais digno de toda adoração. Amados irmãos, eu acho isso fantástico. Quando a gente pode olhar para a Trindade prática e perceber que a Trindade impacta a relação de amor que nós temos com as pessoas, impacta a unidade, impacta o nosso culto a Deus e principalmente impacta o serviço que nós dedicamos ao Senhor. Nós como cristãos, e especificamente aqueles que almejam uma liderança, que almejam cuidar da Igreja de Cristo, entenda que a sua opinião não ser ouvida ou estar submisso a um conselho de uma igreja não te faz menos inferior ou menos importante. Esse sentimento não condiz com a revelação trinitariana de quem Deus é. É maravilhoso, lindo e libertador isso. E assim, amados, então, eu quero então fechar algumas considerações finais aqui, para que nós possamos repensar a partir da Trindade que nós vimos hoje, a nossa vida e também do que nós vimos semana passada. Olha só. Conhecer a doutrina da Trindade é desfrutar de um tesouro bíblico que reflete a grandeza do Deus Criador e Redentor. Gente, olha para a Trindade. Essa doutrina fundamental na fé cristã. E perceba que nosso Deus é grande. Ele é nosso Criador. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Consolador. A grandeza de estudar esse estudo, amado, nos faz perceber o quanto nós devemos voltar os nossos olhos para a prática da Trindade como um todo e perceber o quanto nós devemos alinhar o nosso coração e o serviço a Deus de uma forma que a gente possa refletir quem Deus é, em tudo aquilo que nós nos expomos a praticar como professos cristãos, como pessoas que dizem que temem ao Senhor Jesus. Uma segunda coisa, a doutrina da Trindade revela o grande amor de Deus em redimir nossas vidas e deveria nos levar a amá-lo de todo o nosso coração, força e entendimento. A Trindade como um todo revela um Deus que ama, um Deus que se oferece como sacrifício vivo e um Deus que está nos convencendo dos nossos equívocos. E isso reflete um amor que não pode ser mensurado, um amor que é incompreensível, um amor que nós não temos como compreender. E esse amor de Deus deveria levar eu e você, cristãos professos, a dedicar a nossa vida ao Senhor, a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força e nosso entendimento. Nós deveríamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, ao olharmos para a Trindade e percebermos como a Trindade é a expressão máxima de amor e graça sobre as nossas vidas. Nós devemos repensar seriamente a maneira que nós estamos nos comportando como cristãos no momento em que nós estamos vivendo. Uma outra coisa, estudar a Trindade nos leva a repensar nossas práticas de amor, culto, unidade e serviço. Amados irmãos,
Nós precisamos pensar como nós temos amado o nosso próximo, como nós temos cultuado ao Senhor, como nós temos vivido a unidade, como nós temos servido a partir da Trindade. A Trindade deve ser a referência perfeita de como nós devemos viver essas áreas da nossa vida. Amor, unidade, serviço e culto ao nosso Deus. A unidade é o melhor referencial que nós temos de modelo de culto, de amor, serviço, de prestação e dedicação à casa do Senhor e aos irmãos que estão conosco e à sociedade que nós estamos inseridos. Último, a doutrina da Trindade mais uma vez nos lembra que somos incapazes de entender todos os mistérios de Deus. Mas, por outro lado, revela a graça de conhecer o ser de Deus e vivenciar um relacionamento de total dependência. Amados irmãos, nós realmente olharmos para a Trindade, percebemos que nós não temos domínio, nós não temos condição de compreender a Trindade e ter todas as respostas, mas pela fé nós cremos, porque a Bíblia aponta um Deus único que subsiste em poder e eternidade, imutabilidade, no mesmo poder, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos pela fé. Não temos a resposta e nunca vamos compreender o conceito pleno da Trindade, mas ao olhar para a Trindade a gente percebe um Deus que nos ama, um Deus que nos salva, um Deus que nos restaura, que cuida da gente. E isso deve nos levar, nos motivar a amar o Senhor de todo o coração, a viver em unidade, a cultuar, a oferecer um culto bíblico e teocêntrico e também a servir com dedicação, assim como a Trindade serve, e isso não faz com que eles sejam menores uns que os outros. Amados irmãos, que nós possamos, como cristãos, vivenciar a Trindade prática. Nós estamos aqui encerrando um ciclo de estudos que tinha como objetivo apresentar o ser de Deus. Nós passamos pelo conhecimento negativo de Deus, lembrando que a gente não tem condição de conhecer a totalidade de Deus, apesar daquilo que Ele quis revelar nas Sagradas Escrituras. Nós passamos, amados irmãos, para conhecer os nomes de Deus. Passamos 2 estudos sobre isso, para que a gente pudesse saber quem Deus é a partir dos seus nomes. Depois a gente estudou os atributos de Deus, sua essência, aquilo que Ele é. E semana passada demos a introdução à Trindade e hoje fechamos com a Trindade. Então nosso desejo é que essa série de estudos aí, formando aí, se eu fazer a conta certinho para não errar aqui, 6 estudos, se eu não me engano, que esses 6 estudos sobre o ser de Deus possa ter trazido a você uma consciência de como Deus é grande, como Deus é poderoso para abençoar nossa vida, nossa história. Que Deus abençoe você nesta quarta-feira, que isso seja bálsamo ao seu coração. Nós vamos neste momento agora estar encerrando esse estudo. Quero agradecer a você que participou e quero convidar você a participar toda quarta-feira às 8 horas pelo YouTube, pelo Facebook dos nossos estudos, tá ok? Estudos bíblicos que são dados com muito amor e carinho para abençoar a sua vida. Você que é da nossa igreja, você que é de outra igreja que participa com a gente. Que Deus abençoe e não esquece de nos ajudar. Se você estiver vendo pelo YouTube, curte esse vídeo, comenta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, tá? E ative o sininho da notificação para que você seja avisado sempre que tiver um novo vídeo. Se você está vendo pelo Facebook, não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu comentário, curtir nossa página e para ser seguidor da página, para estar sempre participando do trabalho que nós temos aqui em Cruzeiro. Nosso desejo é que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo por esse estudo bíblico, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde mais uma vez. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de estudo bíblico transmitido aqui. Que esse estudo possa ficar no coração dos meus irmãos e que eles possam, em nome de Jesus, perceber quão grande Deus é nas suas vidas, que eles possam perceber quão grande é a presença do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo, abençoe os nossos irmãos, nossos amigos, abençoe nossa igreja, aqueles que se encontram enfermos, nós colocamos diante do Senhor, aqueles que estão passando por um momento de alegria, nós agradecemos pelas conquistas, pela recuperação daqueles que estavam enfermos e pedimos que a tua bênção repouse sobre nós.
Que o Senhor abençoe o nosso restante de semana e que possamos ter um restante de semana abençoado por Ti, debaixo da Tua graça, debaixo do Seu amor. Nos abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde com a sua luz e que a Santíssima Trindade possa ser a revelação do Deus que te ama e que convida você a viver com dignidade a vocação que você tem. Que Deus abençoe. E nós nos vemos aqui online no domingo de manhã. Lembrando que essa sexta-feira nós não teremos live. Nós nos vemos domingo de manhã, às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe e até mais.